Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje o tema é o Signal. A gente recebeu bastante material e vamos mergulhar um pouco nesse aplicativo de mensagens. Isso aí. Vamos começar entendendo, assim, por que ele existe, né? Qual é o grande lance dele. Porque, bom, não é novidade para ninguém que a gente vive essa preocupação crescente com coleta de dados, vigilância. Parece que está em todo lugar. A própria presidente da Signal Foundation, a Meredith Whittaker, falou uma coisa forte, né? Que a nossa capacidade de ter vidas privadas está sendo corroída. Sistematicamente. Exatamente. E o mais doido, assim, é que muitos apps, mesmo os que falam que tem criptografia, eles coletam um monte de metadados. Ah, sim. Os metadados... Tipo, quem falou com quem, que horas, de onde a pessoa estava falando, com que frequência, mesmo sem ler a mensagem, sabe? Pois é. Esses rastros todos juntos, eles acabam pintando um quadro bem detalhado da vida da pessoa. Revela relacionamentos, rotinas, hábitos. É surpreendente. E é bem aí, né, nesse cenário todo que o Signal entra, como uma alternativa, assim, bem diferente. Ele foi pensado desde o início mesmo, com a privacidade sendo a base de tudo. É quase uma obsessão para eles. Ele é gratuito, o código é aberto, a gente já fala mais disso, e o foco é total em segurança. E o ponto-chave, criptografia de ponta a ponta, o tal do E2E, ativada por padrão para tudo. Tudo mesmo. Mensagem, áudio, chamada de voz, de vídeo, arquivo que você manda, tudo. Não é à toa que falam que ele é o padrão ouro, né? Exato. Mas tem o diferencial que vai além da tecnologia que a gente vê, sabe? Tá na estrutura por trás. O Signal é feito pela Signal Foundation. Ah, fundação. Isso. Uma organização sem fins lucrativos, lá nos Estados Unidos, tipo uma 501c3. Isso é chave, porque legalmente o objetivo dela não pode ser o lucro, e ela tem que ser transparente. Isso muda tudo. É interessante essa coisa de ser sem fins lucrativos. Mas aí, como eles pagam as contas? Porque um app com milhões de usuários, tecnologia de ponta, assim não deve ser barato, né? Não fica meio frágil comparado com, sei lá, o orçamento da Meta, do Google? É uma ótima pergunta, e toca bem no centro da filosofia do Signal. Olha, o empurrão inicial veio do Brian Acton. O cofundador do WhatsApp. Esse mesmo. Depois que ele saiu do WhatsApp e do Facebook, né, que agora é Meta, porque ele bateu de frente com os planos de usar os dados para ganhar dinheiro, ele fez um empréstimo gigante para a Signal Foundation. Começou com 50 milhões de dólares, depois aumentou para mais de 105 milhões. Uau! E o detalhe, juros zero e prazo para pagar só lá em 2068. Caramba! Além disso, eles vivem de doações, de usuários, de gente que apoia a causa. Pensa só no que o Acton fez. Ele abriu mão de centenas de milhões em ações quando saiu do Facebook. Nossa! É um sinal muito forte do compromisso dele com a privacidade, né? Uma coisa rara lá no Vale do Silício. Deixar essa grana toda na mesa por um princípio é realmente impressionante. E cria um contraste, assim, brutal com o modelo que a gente vê por aí, né? Onde nossos dados viram produto, matéria-prima para anúncio direcionado ou sei lá mais o quê. Precisamente. Enquanto muita empresa vê dado como, sei lá, petróleo para explorar, a filosofia do Signal parece tratar mais como lixo tóxico, sabe? Boa analogia. É tipo algo para mexer o mínimo possível e se livrar logo. A missão deles, declarada, é proteger a liberdade de expressão e permitir comunicação segura. Eles não têm um incentivo financeiro para coletar seus dados. Pelo contrário. A arquitetura toda é feita para eles terem acesso ao mínimo do mínimo. O lema privacidade em primeiro lugar significa isso. Manter os dados longe de todo mundo, inclusive deles mesmos. Entendi. E você tinha mencionado que o código é aberto. O que isso significa na prática para o usuário comum? Ser código aberto basicamente quer dizer que a receita do bolo, o código-fonte do aplicativo, tá lá, público. Qualquer pessoa pode olhar. Qualquer um mesmo? Sim. Especialista em segurança, pesquisador ou só um curioso mesmo. Dá para checar como funciona, procurar falha de segurança, garantir que não tem nenhuma porta dos fundos escondida para espionagem, sabe? Ah,
tá. Isso gera uma transparência e uma confiança que app de código fechado não consegue oferecer. Faz todo sentido. Ok, então só pra gente amarrar essa primeira parte. O Signal nasceu dessa insatisfação com a vigilância digital toda. Isso. Ele tá ancorado nessa filosofia de privacidade forte dos criadores, tipo o Moxie Marletspike, que é um criptógrafo conhecido, e o Brian Acton, que a gente já falou. Exato. E a estrutura sem fins lucrativos, o código aberto, tudo isso é reflexo direto dessa visão. Perfeito. E essa filosofia toda se traduz na tecnologia que protege as conversas. O protocolo Signal. É ele que faz a mágica da criptografia de ponta a ponta robusta. Ah, o famoso protocolo Signal. Esse mesmo. E ele é tão respeitado, tão forte, que outras empresas gigantes, tipo o próprio WhatsApp e o Google Messaging, eles usam o protocolo Signal para implementar a criptografia nos serviços deles. Peraí, sério? Quer dizer que até os concorrentes que têm grana para fazer o deles escolheram usar a tecnologia do Signal? Sim, funciona quase como um selo de qualidade independente, né? Nossa, que interessante. Se até os grandões confiam no protocolo deles para proteger bilhões de conversas, é um sinal bem forte da segurança e da robustez daquilo ali. É o protocolo que garante que só quem envia e quem recebe consegue ler a mensagem. Ninguém no meio. Entendi. Bom, então agora a gente tem uma ideia melhor do porquê o Signal existe, né? Qual a base filosófica, estrutural dele. Na nossa próxima conversa, então, a gente mergulha no como. Exato. Como essa tecnologia funciona por dentro, né? Explorar os mecanismos, tipo double ratchet e tal, que garantem essa segurança toda. Perfeito. E para fechar essa primeira análise, acho que fica uma reflexão no ar, né? Será que um modelo assim, focado 100% em privacidade, sem fins lucrativos, dependendo de doação e da boa-vontade inicial de um fundador, será que ele consegue mesmo competir e se manter relevante no longo prazo, brigando com os gigantes da tecnologia que vivem justamente de coletar e vender dados em massa? Next level. Na nossa conversa anterior, a gente investigou um pouco a origem, a filosofia por trás da Signal Foundation, né? Hoje, vamos desvendar a tecnologia que coloca o Signal, assim, na vanguarda da privacidade. Afinal, como é que ele garante que nossas conversas fiquem só entre nós? Exato. Hoje o foco são os mecanismos internos, sabe? O coração tecnológico do Signal. Vamos analisar o protocolo, as decisões de design que o tornam tão diferente e bom, confiável em termos de segurança. É a engenharia da confidencialidade em ação mesmo. Interessante. Então, para começar, tudo gira em torno do famoso protocolo Signal, imagino. Correto. Ele, que originalmente era conhecido como o protocolo Text Secure, né, desenvolvido lá pelo Moxie Marletspike e o Trevor Perrin, ele é a espinha dorsal da criptografia de ponta a ponta, a E2E do Signal. Certo. E E2E. E essa criptografia, ela é a regra, não é uma opção que você ativa, certo? Diferente de outros apps que a gente vê por aí. Precisamente. E essa é uma distinção, assim, crucial. Mensagens, chamadas de voz, de vídeo, também compartilhamento de arquivos, olha, tudo é protegido com E2E por padrão, sempre. Nem mesmo a infraestrutura do Signal consegue, decifrar o conteúdo. Nossa, isso contrasta diretamente com o Telegram, por exemplo, onde essa proteção forte só existe nos tais chats secretos. Ah, sim, aqueles que você tem que criar manualmente, né? Exatamente, tem que iniciar manualmente. O Signal não, ele usa algoritmos que são reconhecidamente seguros, auditados publicamente, tipo o Curve 25519, AS256, HMSI SHA-256. Isso garante que a base matemática da segurança é sólida, sabe? Faz todo sentido. E, bom, tem também o tal do algoritmo Double Ratchet. Esse nome sempre me chamou a atenção. O que ele faz de tão especial assim? Parece coisa de filme de espionagem. Ah, ele é uma peça de engenharia criptográfica realmente fascinante. O Double Ratchet, ele garante duas propriedades vitais. Primeiro, a Forward Secrecy, ou sigilo adiante. Isso significa que, se uma chave de sessão atual for comprometida, por algum motivo, as suas mensagens passadas continuam seguras. Ninguém consegue voltar e ler o que já foi dito. Uau! E segundo, e talvez ainda mais impressionante, a Post-Compromise Security, o sigilo futuro, que também é chamado de autocura.
Se o seu dispositivo for, sei lá, momentaneamente comprometido, o protocolo se recupera sozinho e protege as mensagens futuras. Autocura. Como assim? Basicamente, cada mensagem que você envia ou recebe avança a chave de uma forma que impede voltar atrás, entende? Cria um fluxo constante de chaves novas. É como se cada mensagem tivesse sua própria fechadura, que só funciona para frente. Isso é, assim, essencial para quem realmente precisa de segurança robusta, pessoas em situações de risco, por exemplo. Caramba, essa ideia de autocura é um nível de proteção bem avançado mesmo. E como essa conversa segura começa? Tipo, especialmente se um dos contatos está offline naquele momento. Boa pergunta. Aí entra o Handshake X3DH, que é o Extended Triple Diffie-Hellman. Ele foi desenhado justamente para isso, estabelecer um segredo compartilhado de forma assíncrona. Ou seja, os usuários não precisam estar online ao mesmo tempo para iniciar uma conversa segura. Ah, entendi. O X3DH usa uma combinação bem inteligente de diferentes tipos de chaves. Tem chave de longa duração, chave de uso único e outras, para construir essa segurança em camadas, sabe? Isso garante que a conexão seja segura desde a primeira mensagem trocada, mesmo que tenha tido um atraso entre o envio e o recebimento. Entendido. Então, o conteúdo da mensagem está super protegido, mas e quanto aos metadados? Aquela informação de quem falou com quem, quando, isso também pode revelar muito sobre a gente, né? Como o Signal lida com essa questão? E aqui está outro diferencial enorme do Signal. Ele foi projetado desde o início, desde a concepção, para coletar o mínimo absoluto de metadados. Essencialmente, eles precisam do número de telefone para você se registrar, claro, e guardam apenas a data do último acesso ao servidor. Só a data. Só a data. E segundo o próprio Moxie Marlinspike, com precisão reduzida ao dia, nem mesmo a hora exata eles guardam. Além disso, eles implementaram uma coisa chamada Sealed Sender, ou remetente selado. É uma técnica que basicamente esconde dos servidores do próprio Signal quem está enviando a mensagem para quem. Nossa, isso é radicalmente diferente do WhatsApp, por exemplo, né? Que a gente sabe que coleta bem mais informações sobre as interações. Exatamente. A abordagem é muito diferente no nível fundamental do design. Isso realmente mostra um compromisso diferente com a privacidade. E o fato de ser código aberto, como isso entra na equação da confiança? Isso é fundamental. Ter o código-fonte, tanto do aplicativo quanto do servidor, disponível publicamente, está lá no GitHub para quem quiser ver, permite que qualquer especialista em segurança ou até um usuário curioso com conhecimento técnico possa inspecionar o código. Procurando falhas, né? Ou backdoors. Exato. Buscando por falhas, vulnerabilidades ou qualquer porta dos fundos que possa ter sido inserida de propósito ou por acidente. Isso cria uma base de confiança que é auditável, verificável, algo que sistemas de código fechado simplesmente não oferecem nesse nível. E não é só teoria. Diversas auditorias formais, independentes, feitas por universidades, por firmas de segurança renomadas, já confirmaram a solidez do protocolo Signal. E quando acharam algo, corrigiram. Sim, quando pequenas falhas ou potenciais melhorias foram encontradas nessas auditorias, elas foram corrigidas abertamente, de forma transparente. Isso demonstra justamente a força desse modelo aberto. Então, o que a gente vê é uma combinação muito poderosa. Tem a criptografia de ponta a ponta como padrão absoluto, né, para tudo. Tem um mecanismo engenhoso do double ratchet protegendo o passado e o futuro da conversa. Um design focado em minimizar drasticamente a coleta de metadados. E, para fechar, a transparência total do código aberto para verificação constante por qualquer um. Exatamente. São esses pilares técnicos, sabe, trabalhando juntos que sustentam a reputação do Signal como uma ferramenta de comunicação privada. Mas, claro, a tecnologia nunca existe no vácuo, né? Como essa abordagem toda se compara na prática com outros aplicativos populares? E quais debates ou controvérsias ela enfrenta no mundo real? Next level. Ok, então chegamos ao finalzinho da nossa conversa sobre o Signal, né? Depois de passar pelas origens, pela tecnologia, E2E, pelos recursos de privacidade, acho que agora é hora de amarrar tudo e olhar um pouco para frente. Ficou bem claro, eu acho, que o Signal virou meio que uma referência, né? Um padrão quando o assunto é privacidade. E o segredo parece estar justamente nessa
Nessa combinação de tecnologia de ponta, tipo, a criptografia ponta a ponta é regra absoluta lá. Sim, inegociável. Exato. E junto com isso, uma filosofia que coloca o usuário em primeiro lugar, sabe? Que a gente vê na estrutura deles de fundação sem fins lucrativos. A privacidade não é só um feature, parece ser o objetivo final mesmo. E o fascinante, eu acho, é ver como essa base, tanto técnica quanto ética, funciona na prática, no mundo real. Porque, assim, hoje em dia, com a privacidade sendo algo tão escasso... E valioso. Exatamente. O Signal não só promete, ele entrega uma estrutura bem sólida para proteger a comunicação das pessoas. E a prova está aí, né? Essa política de coletar o mínimo de dados possível, eles levam isso ao extremo mesmo. Basicamente, eles não guardam quase nada sobre com quem você fala, quando o assunto... Nada. Aquele caso da intimação de 2016 é o melhor exemplo, né? A justiça pediu dados e eles só conseguiram entregar, tipo, a data que a conta foi criada e o último login. Só isso? Só. Não tinha mais o que entregar. E isso, mais a transparência do código aberto, nossa, cria um contraste enorme com outras plataformas. O WhatsApp, por exemplo. Que coleta um monte de metadados, né? Mesmo sem ler a mensagem, sabe tudo sobre ela. E pertence à Meta. Pois é. E o Telegram, que, bom, a criptografia ponta a ponta não é o padrão para tudo e ainda usa um protocolo próprio, mais fechado, né? Mais difícil de alguém de fora conferir como funciona de verdade. Essa diferença na arquitetura, na coleta de dados, é gritante. Mostra bem como o modelo de negócio impacta diretamente na privacidade que você realmente tem. E essa segurança toda tem um impacto global gigante, né? A gente viu como é crucial para jornalistas, ativistas. Com certeza. Em contextos de risco é fundamental. Mas aí, essa segurança tão forte, não cria um dilema interessante? Porque quando a gente vê autoridades, governos usando o Signal, como fica a questão das leis de registro público, da transparência que muitos países exigem? Parece que tem uma tensão aí, né? Sem dúvida. É uma tensão complexa. E mostra um pouco a neutralidade da ferramenta, né? A tecnologia está ali. Mas olhando para o futuro, o Signal não para, eles continuam inovando para manter essa proteção. Sim. Eles estão bem na frente, sabe? Pesquisando e já implementando o que o pessoal chama de criptografia pós-quântica, usando coisas como PQXDH, Crystal Kyber. Uau, nomes complexos. São complexos. Mas a ideia é simples. Se preparar para ameaças futuras, tipo computadores quânticos superpotentes que um dia talvez pudessem quebrar a criptografia de hoje. É pensar na segurança a longuíssimo prazo contra desafios que ainda nem existem direito. Entendi, é se antecipar mesmo. Exato. E outra coisa importante é o desenvolvimento dos nomes de usuário. Isso vai ser bem legal, porque vai permitir que as pessoas se conectem sem precisar trocar número de telefone. Mais uma camada de privacidade. Ótimo. E tem a visão maior da Signal Foundation, né? Eles falam em reflorestar o ecossistema tecnológico. A ideia é criar um ambiente digital onde a tecnologia sirva mais aos direitos das pessoas e não só para coletar dados e gerar lucro. E dá pra ver que essa busca por privacidade tá ecoando, né? O crescimento da base de usuários deles foi bem grande nos últimos anos, muitas vezes até por causa de polêmicas em outras plataformas. Exatamente. Isso mostra que tem uma demanda crescente por alternativas mais seguras, mais transparentes. Com certeza. No fim das contas, o Signal acaba sendo mais que um aplicativo, né? Ele funciona quase como um modelo, um contraponto que mostra que sim, é possível fazer tecnologia que prioriza o usuário, que prioriza a privacidade e que desafia esse modelo dominante de vigilância e exploração de dados que a gente vê por aí. Então, resumindo nossa conversa aqui sobre o Signal, acho que a grande mensagem aqui é que privacidade digital de verdade não depende só da tecnologia, por mais avançada que seja. Precisa de um alinhamento total com um modelo de negócio, no caso deles, sem fins lucrativos, e um compromisso sério com a transparência, como o código aberto. É essa combinação que constrói a confiança, né? Exato. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? No mundo cada vez mais conectado, onde nossos dados viraram meio que moeda, qual o valor real que a gente está dando para a nossa privacidade? E, talvez mais importante, o que a gente está disposto a fazer ou talvez até a deixar de usar para proteger essa privacidade de verdade?
Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!